Então nós temos uma noção já numérica de probabilidades, né? Nós vamos avançar ainda mais verificando agora essas probabilidades com base num critério numérico usado pelo ID3, que é a entropia. Então a entropia ela é uma medida de impureza, tá? Uma medida de impureza ou de incerteza. Isso vem de muito tempo, tá? Desde a teoria da informação e de termodinâmica. Então é um assunto antigo, tá? Mas a entropia, né, ela aparece em diferentes campos da ciência, tá? Mas a entropia, basicamente para nós aqui, vai medir o grau de impureza. Tá? Então, lembrem só, nós não queremos compartimentos impuros, ok? Aqui. Nós queremos os compartimentos puros, o mais tão puro quanto possível. Tá? E essa é uma medida que mede impurezas. Beleza? Então, a fórmula da entropia, para quando nós temos um problema binário, igual que a gente está tratando aqui, assumindo que para um certo nó da árvore a gente tem P exemplos positivos e N negativos, seria essa fórmula aqui, tá? Para cálculo. Tá? Veja que a gente usa log na base 2, tá? Vem da teoria da informação para contagem de bits, tá? Proposto por Shannon faz tempo já. E aí eu vou dar um exemplo, tá, de como isso pode ser calculado. Essa entropia, para esse caso binário aqui, ela desenha, tá, uma função parabólica como essa aqui. Tá? Então, ela tem concavidade para baixo e no eixo X aqui nós temos as probabilidades, tá? Probabilidades. E aqui o valor de entropia, e veja que a entropia varia então para esse caso de 0 a 1, beleza? Aonde 1 é o maior grau de impureza, que é o que nós queremos evitar, beleza? Então olha que legal como que fica. Vou dar um exemplo. Vou selecionar então aquela umidade alta, beleza? A umidade alta. Então imagine um compartimento, uma partição, para quando a umidade é alta, beleza? Quando a umidade era alta, nós tínhamos os esportistas, né? 2/3 deles entravam na água, praticavam o esporte, e 1/3 não, quando a umidade é alta. Um deles não, e 2 sim, de 3. Beleza? E nós temos aqui então já as probabilidades calculadas. Tá? Simples. Né? A ideia então é calcular, colocar isso nessa equação da entropia, e exatamente essas probabilidades, né? Vejam só, nós vamos ver o primeiro termo aqui, o primeiro log, tá? Log na base 2 aqui, e esse P sobre P mais 1, sobre P mais N, tá? Esses dois aqui, na realidade, assumindo que o sim é positivo, então seria com relação à classe sim, P, tá? Sim, eu pratico, é positivo, eu pratico o esporte. Isso aqui é exatamente, né, 2/3. Beleza? 2/3. Enquanto que o complemento negativo, tá? Quando é negativo, eu tenho aqui 1/3, beleza? Então, 1/3. Beleza?
Então, esses dados já estavam já vim tabulando, né? E está aí. Tá? Então, esse é como eu poderia calcular a entropia. Tá? São cálculos aí fracionários que são, na realidade, as probabilidades de cada uma das classes quando a umidade é alta. Tá? Aplico isso, tá? Faço o log na base 2 desse valor ponderado, tá? Vezes esse mesmo valor positivo, por exemplo, para quando positivo, e para quando negativo a mesma coisa. Esse valor de 1/3, ou 0,33, no log base 2, vezes 1/3. Beleza? Vou discorrer então aqui rapidamente. Se a gente fosse calcular isso, ficaria algo como isso, né? Aqui o 0,66 vezes menos a entropia normalmente dá valores negativos, 0,60. Então esse... Acho que vou ter que fazer menor aqui. Deixa eu diminuir. Vai ficar melhor enquadrado aqui, peraí. Beleza? Então, esse é o primeiro termo, tá? E aí, esse valorzinho aqui de menos 0,60 diz respeito ao log na base 2 de 66. Beleza? Menos, agora é o complemento, 0,33 vezes menos 1,60. Então, esse 1,60 é o log na base 2 para 0,33. Beleza? Então, estou resumindo apenas aqui para vocês verem, tá? Como que a gente poderia calcular isso. Isso vai gerar, então, um resultado que é 0,40 mais 0,53, que é aproximadamente 0,93. Beleza? Então, esse 0,93, tá? É o meu grau de impureza. Beleza? Esse 0,93 é o grau de impureza para esse compartimento quando a umidade é alta, tá? Impureza em relação às classes, tá? A ideia é tipo o quão misturado estão as classes aí nesse compartimento, tá? Nós temos dois elementos da classe sim e um da classe não, tá? Então isso gera um valor de entropia, tá? De impureza, de incerteza com relação à classe de 0,93. E só para verificar no gráfico, olha que legal. Se eu verificar aqui que 0, 1, 2, 3, 4, 0,5, 0,6 aqui, 0,66 é mais ou menos aqui, tá? Que é a probabilidade, né, de ser sim, e o seu complemento 0,33 de ser não. Então, se a gente verificar aqui, tá, nessa curva, ele bate mais ou menos aqui, tá? Beleza? Que é aproximadamente, né, no olhômetro aqui, isso é de fato o tal do 0,93, tá? Então,
por interpretação desse gráfico, você já nota ora, quando as probabilidades, tá, nesse compartimento, quando as probabilidades de classe são próximas do 0,5, 50% para uma classe, para um problema binário, né? E para 50% para outra classe, nós alcançamos, tá, que seria o meio aqui, ó, nós alcançamos o nível de incerteza 1, beleza? 1, tá? É o ponto mais alto dessa parábola, tá? Então, significa que é tipo cara ou coroa, tá? Tem 50% ali, 50% aqui, nesse compartimento, com relação a pertencer a uma certa as classes. Então, o princípio, a ideia de indecisão, de incerteza e impureza é máximo, é 1, ok? É o que nós queremos evitar, beleza? Nós queremos avançar para as pontas dessa função, tá? Gerada pela entropia. Então, no ID3, compara-se esse grau de impureza antes da divisão e após a divisão. Então, nós comparamos a impureza com como tá? Como estão os dados ali, e depois que você divide nos valores de um atributo, nós verificamos também. Tá? E isso vai nos dar o ganho de informação que eu vou apresentar a partir de agora. Tá? Eu já vou alcançar a ideia de ganho de informação. Então, a entropia ao particionar um atributo, tá? E aí eu vou assumir aqui então que nós estamos particionando, e eu vou chamar que esses particionamentos são os filhos, tá? Então, ao assumir um atributo, no caso umidade, aqui, beleza? Então eu vou chamar ele de pai, tá? Nesse caso aqui, estou considerando que a umidade contém, tá, os valores alta e normal, beleza? Então nós temos quatro objetos, e aqui a correspondência é direto na classe né, na frequência das classes no banco de dados. Então, para a classe 1 para a classe não é 1, temos um exemplo, e para a classe sim temos 3 exemplos, beleza? Mas aí nós particionamos, tá? Aqui está o cálculo, tá, que eu acabei de fazer, que é quando nós particionamos, verificando então apenas a umidade quando ela é alta, tá? Então, quando ela é alta, eu acabei de verificar qual é a entropia, beleza? 0,93, beleza? Foi o que nós fizemos, tá, aqui atrás, beleza? Quando ela é alta. Então, 0,93. Mas nós temos que calcular também para o outro lado, tá? Para quando ela é normal. Qual que é a entropia para quando é normal? Essa aqui ficou fácil, tá? Então, quando é normal, a entropia ela é 0, beleza? Por que é 0? Tá? Porque o log na base 2, quando você tira o log na base 2 para 1 ou para 0, ele é 0. Tá? E nós temos aqui então um caso em que já ocorre uma divisão, uma multiplicação por 0, que é 0, beleza? Que é quando é não. E também o log na base 2 de 1 é 0. Então, 0 menos 0, menos 0 menos 0 é 0. Beleza? Então, a entropia para quando é normal é 0. Tá? E aí, nós podemos computar a entropia da umidade para essa compartimentalização dela. Tá? Para quando você tem esses filhos. Tá? Essas possíveis ramificações pelos valores. Tá? Então, nós ponderamos pela quantidade que existe em cada um dos compartimentos, para quando é alta. Então, fazemos 0,93 vezes 3 quartos, tá?
mais 0, né, vezes o 1/4, tá? Que é a quantidade de objetos desses compartimentos em relação à quantidade total de objetos, tá? E ponderando dessa forma, nós alcançamos uma entropia desses filhos de 0,69. Beleza? Então isso aqui é a entropia dos filhos. Beleza? Então, dessa forma aqui, nós verificamos que o grau de incerteza, se nós fizéssemos essa divisão, se nós colocássemos a umidade no topo e fizéssemos essa compartimentalização pelos seus valores, o grau de incerteza seria de 0,69. E nós queremos graus de incertezas menores que isso, não é mesmo? Nós queremos reduzir o grau de incerteza, tá? Que vai oferecer então compartimentalizações que são que tenham distinções bem claras das classes, beleza? A ideia do cálculo de ganho de informação é então comparar a entropia do pai, beleza? Com a entropia dos filhos. Então, esse aqui são os filhos. Beleza? Qual é esse cálculo? Tá? Esse cálculo dos filhos, eu estou verificando para todos os possíveis filhos, ou todos os possíveis valores assumidos por esse atributo, e são k valores. Faço um somatório da entropia de um dado compartimento, tá? De um dado filho, de um dado valor, ponderado pela sua quantidade de elementos nesse compartimento para esse filho, né? Dividindo pelo n, que é o número total de objetos, tá? Do pai. Beleza? Então, exatamente esse cálculo, tá? Esse cálculo aqui, tá? Em destaque aqui, exatamente isso aqui é este cálculo que nós fizemos aqui já. Beleza? É esse último cálculo. Então, esse último cálculo é isso aqui, tá? Um componente da minha equaçãozinha de ganho de informação que eu já vou mostrar para que serve. Beleza? Então, para esse caso aqui, o meu ganho de informação, tá? Verificando o do pai, eu sei que o do pai é 0,81, tá? E aí, como eu faço isso? Ora, é só eu calcular a entropia disso aqui. Então, a entropia de umidade para o pai é isso aqui. Então, é antes de dividir, beleza? Então, antes de dividir, essa é a entropia do pai. E aí depois, né, tem a entropia quando eu dividir, tá? A entropia da umidade para quando é já dividido em filhos, beleza? Ok? Então, calculando a entropia do pai ali antes de dividir, eu calculei que deu 0,81. Faço isso menos 0,69, que é o que eu calculei dos filhos aqui. Beleza? Calculei aqui 0,69. Certo? E aí, dessa diferença, eu tenho o meu ganho de informação, que é de 0,12. Tá? Então, esse 0,12 é o meu ganho de informação. Beleza? Ou seja, é o quanto de informação eu ganho ao dividir, ao escolher o atributo umidade e dividir, né, entre seus valores, entre seus filhos. Tá? E começar então a criar essa árvore, as suas ramificações. Então, se eu fizer isso,
usando umidade, o meu ganho de informação é 0,12, que é um ganho de informação baixo. Tá? E é exatamente esse ganho de informação que é comparado, tá? Ele é comparado entre os atributos, antes de dividir e depois de dividi-los. Beleza? Aquele que oferece, então, o maior ganho de informação é o escolhido para compor o topo da árvore. Beleza? Eu quero que apresenta o maior ganho de informação. Dessa forma, então, eu fico comparando atributos. Beleza? Tem que comparar, computar esse ganho de informação para todos eles e verificar qual apresenta o maior ganho de informação. Só para exemplo, novamente aqui, estou colocando um outro exemplo, tá, diferente, no qual nós temos o atributo A e o atributo B, e nós podemos dividi-los nos seus possíveis valores, que é sim ou não. Tá? Um exemplo simplista. Beleza? E aí ele gera, então, uma tabelinha de probabilidades como essas aqui. Beleza? Em função da quantidade de objetos nesse banco, que é 12. Então, nós temos 12 objetos. Beleza? Ao dividir, fica desse jeito. Se a gente for calcular a entropia dos filhos, nós chegamos nisso. Então, eu deixo os cálculos aqui já. Tá? Depois vocês podem conferir, tentar fazer, ver se chega nisso. Tá? Mas a entropia dos filhos para A é 0,98 e para B é 0,79. Ok? O ganho de informação, tá? Agora nós temos que calcular o ganho de informação. O ganho de informação é calculado desse jeito. Tá? Se eu for computar a entropia do pai, agora aqui, a entropia do pai, quando o atributo é A e quando o atributo é B, é o mesmo valor. São as mesmas entropias. No caso, são basicamente as frequências, tá? A distribuição de classes desse componente. E no nosso caso aqui, nós temos 12 objetos. Tá? E aí eu sei, só de olhar aqui, eu sei que 6 deles são não e 6 deles são sim. Veja que aqui dá no mesmo. 6 deles é não e 6 deles é sim. Então, isso leva a uma entropia, tá? Se eu for calcular aqui o ganho de informação, a entropia do pai é 1,0. Por quê? Porque eu tenho 12 objetos e o problema de classificação aqui é balanceado. Eu tenho 6 que são sim e 6 que são da classe não. Tá? Então, isso leva a uma entropia de 1, beleza? A completa incerteza. Tá? É meio a meio, tá? 50% para cada um. E aqui o cenário é o mesmo, porque o banco de dados é o mesmo. Beleza? Então, para o pai é 1. E aí eu faço esse 1 menos, nesse caso aqui, 0,98, que vai dar 0,02. Beleza? E aqui 1 menos 0,79, que vai dar 0,21. Beleza? Qual que é o melhor? Se eu fosse escolher entre A e B, qual é o melhor para compor um nó da árvore? Um nó raiz, por exemplo. Começar a fazer a árvore por ou A ou por B. Então, no caso, seria por B. Tá? É o que traz o maior ganho de informação. Tá? É um maior valor em relação ao A, que o ganho de informação é muito baixo. Beleza? Observando aqui, vocês notaram que normalmente isso é assumido para vários algoritmos, não se computa a entropia do pai.
porque ela é igual, beleza? Para muitos algoritmos ela não é computada, a entropia do pai, porque não faz diferença, tá? E o problema se resume então a encontrar os menores valores de entropia, tá? Então, o que oferece menor valor de entropia aqui ainda é o B, lógico, tá? 0,79 em relação ao A, que é 0,98. Beleza? E, consequentemente, isso, né, reflete no ganho de informação, que eu quero quanto maior, melhor, tá? Por conta da diferença do pai para os filhos. Beleza? Então, o problema pode se resumir na ideia de encontrar a menor incerteza ou a menor entropia. Beleza? Bom, então, a ideia de aprendizado indutivo é, dando um pequeno exemplo ali ainda do banco de dados de calote, né? É assumir um conjunto de treinamento, tá? No qual nós temos os rótulos de classe, beleza? Atrelados por experiências, né? Ou anotações de um especialista. Com base nesse conjunto de treinamento, nós induzimos, tá, um modelo. Nesse caso, um modelo de árvore de decisão, usando um algoritmo que gera árvores de decisão. Por exemplo, poderia ser o ID3. Beleza? Então, num segundo momento, né, nós podemos até deixar de lado esse conjunto de treinamento, ficarmos apenas com o modelo, tá? Assumir esse modelo, que é uma árvore de decisão, para então deduzir, tá? Predizer o rótulo de classes em um conjunto de teste. Tá? Então nós normalmente chamamos de conjunto de teste ou o conjunto com novos dados que nós queremos classificar. Então nós usamos o modelo gerado para então testar, né? Induzir qual é a classe desses novos objetos. Beleza? Então, essa é o que ocorre, esse caminho é o que ocorre com a ampla maioria dos classificadores. Tá? Percebam a grande dependência que existe do conjunto de treino. Tá? Devemos ter conjuntos de treinos bem, né, com bastante diversidade, uma amostra geralmente grande dos dados, para que a gente possa gerar um modelo, né, que tem uma boa capacidade de generalização e de reconhecer o problema e de fato predizê-lo. Ok? As árvores de decisão, então, elas usam funções discretas para fazer aproximações da função alvo do problema. Então veja que nós podemos ter um problema de classificação, tá? E nós temos uma função alvo que nós queremos alcançar e a árvore de decisão faz aproximações a partir de uma indução discreta. Ou seja, nós vamos criando no espaço compartimentos, tá? Como os apresentados aqui. Tá? Então, se nós temos, de repente, dois atributos, o A e o B para o problema, eles podem se repetir para construir a árvore, eles vão sendo utilizados para construir a árvore, beleza? E em função de uma decisão discreta, tá? No caso, um problema com valores contínuos aqui, nós discretizamos, olha, se o valor de A for maior que um certo A1, tá? Um linear A1, então ele vai para cá, se não ele vem para cá, beleza? E aqui nós usamos um outro atributo, B, tá? Para então gerar compartimentos, e se um dado valor B2, tá? B2, né, for maior, se um valor de B for maior que B2, então nós vamos para a direita, senão nós vamos para a esquerda. Tá? Então, se chegar nesse ramo da esquerda, nós atingimos a inferência da classe vermelha. Tá? Senão, nós continuamos, tá? E o algoritmo, tá? ID3, por exemplo, a maioria
dos que geram a árvore de decisão, eles param quando ele encontra um compartimento puro, ou seja, que minimiza a entropia, e você tem naquele compartimento só exemplos de treino que são da mesma classe. Quando isso não ocorre, ele para quando não existe mais atributos para escolher, ou esses atributos eles não fazem diferença na escolha, tá? Não aumenta um ganho de informação, por exemplo. E aí então ele finaliza, tá? E aí de repente não tem mais objetos de treino, tá? Não existe mais exemplos de treino para conseguir compartimentalizar, beleza? Aí ele termina e nos ramos ficam então as classes, beleza? No meu espaço, então, uma superfície de decisão, ele poderia gerar subdivisões como essas aqui, tá? Então, verifique que todas essas subdivisões nesse espaço são baseados em regras, ou podem ser traduzidas em regras, tá? Então, vou pegar o exemplo do amarelo ali, ó. Se o A for maior que A1, tá? Que é aqui, e o B for maior que um B3, então é amarelo, que descreve essa área aqui. Beleza? Então, vamos supor todos os pontos que caírem nessa área vão ser classificados como sendo da classe amarela, tá? Então, a partir de funções discretas, ele cria uma superfície de decisão, tá? Uma área capaz de discriminar, tá? Então, para novos dados, se eles caírem nessa região do espaço, aqui ele vai ser, né, essa árvore vai dizer que é da classe amarela, beleza? E induziu isso com base em um conjunto de treino, que deve, então, espelhar ou representar esse problema, tá? Quais são as dificuldades? Tá? A dificuldade é o superajuste ou overfitting, né, ou sobreajuste, que é quando você aumenta o número de nós. Se você aumentar o número de nós da árvore, pode ocorrer que uma medida de precisão ou de acurácia aqui, ó, de quão bom ele está classificando, né, os dados, quando ele observa o treinamento, tá, nós geramos uma curva, tá, que chega próximo de precisão 1. Tá? Então, conforme você aumenta o número de nós, ele fica super ajustado aos dados de treino. Tá? A árvore vai criando muitos compartimentos, ela vai crescendo com muitos ramos, tá? E esse número excessivo de nós torna ela engessada, tá? Como se ela estivesse decorando qual é a classe de cada objeto de treino. Tá? O resultado é que, vai classificar bem os dados de treino. Se a gente pôr em teste os próprios dados de treino que geraram a árvore, o resultado vai ser bom. Entretanto, isso reduz o poder de generalização da árvore. E para dados de teste, ou dados novos que estão chegando, não usados para treinar o modelo, conforme se aumenta a complexidade do modelo, ou o número de nós, tende a ter um resultado cada vez mais ruim, deteriorado. Tá? Então isso é uma ideia de superajuste. Se acontecer isso, plotar esse gráfico desse tipo, existe um superajuste. Nós temos que encontrar um trade-off aqui de número de nós possíveis, tá? De repente capaz de fornecer um bom resultado. Beleza? Tanto para o conjunto de treino, mas especialmente para o conjunto de teste. Beleza? Então, uma hipótese overfitada, né, que dizem, ocorre quando existe alguma outra hipótese que não foi escolhida, tá, como sendo o modelo, que apresenta uma menor qualidade aos dados de treino, oferece mais erros no dado de treino, porém ela exibe
um desempenho melhor quando ela vai classificar instâncias nunca vistas. Tá? Oferece menor erro para instâncias nunca vistas. E de fato o que nós queremos potencializar, né, o que nós queremos é um modelo, uma hipótese que generalize bem. E a capacidade de generalização é a capacidade então da gente conseguir classificar bem objetos não vistos, tá? Com base no conjunto de treinamento que é o princípio de indução, tá? De aprendizado indutivo. Como que eu posso melhorar isso? Tá? Evitar o overfitting. E isso eu estou dizendo aqui, mas sofre desse mal a ampla maioria dos algoritmos de classificação. Tá? Então, algumas medidas que servem para outros algoritmos também é ter uma etapa de validação, tá? E utilizar de técnicas, por exemplo, de cross-validation para avaliar a capacidade de generalização do modelo. Tá? Colocar mais dados de treino, verificar a representação dos seus dados de treino, se são interessantes ou não, se estão enviesadas ou não. Realizar a seleção de atributos. Então, quando você tem muitos atributos, 50, 100 atributos, 150 atributos, o seu problema começa a ficar complexo. Então, isso pode estar atrapalhando, tá, muitos atributos. Utilizar algum método de feature selection, que é escolher apenas, de repente, os atributos mais relevantes, descobrir quais são. Nós podemos parar o algoritmo num certo ponto e não deixar otimizar muito, tá, ou minimizar demais a sua função. Tá? Na árvore, assim como outros algoritmos, utilizar regularização, e aqui existem técnicas de poda da árvore, tá, para que corte seus ramos. Então de fato uma poda que corte os ramos para que não fique muito treinada no modelo com base no conjunto de treino, beleza? Então existe uma ideia de podar a árvore para deixar apenas uma hipótese mais livre, tá? Não tão engessada no conjunto de treino. Tá? Aí tem várias técnicas para isso. Utilização de ensembles, que é a combinação de diferentes classificadores, tá? Tentando verificar as diferenças de cada um e ter um critério de combinação para deduzir qual seria a melhor classe para um determinado problema, com base em observar o resultado de classificadores que sejam de diferentes naturezas. Tá? Então, ensembles pode ser utilizado também. Dentro disso que eu falei, as vantagens da árvore de decisão, tá? Principalmente do superajuste, é observar o viés dela, o viés indutivo. O viés é a preferência do algoritmo na escolha de uma hipótese sobre as outras. Tá? E o ID3 ele funciona bem porque ele privilegia árvores que sejam mais curtas ao invés das longas. Tá? E uma ideia interessante é que, olha só, os atributos que têm o maior poder de discriminação, tá? Aqueles que melhor discriminam as classes, eles tendem a estar no topo. Então, tipo assim, eu quero já criar uma hipótese que já tente resolver o meu problema, simplesmente resolver o problema de imediato, colocando no topo os atributos que têm maior ganho de informação, que são aqueles que melhor discriminam as classes, ok? Portanto, né, a árvore de decisão, esse algoritmo ele já respeita os princípios da navalha de Ockham, que é o que? Preferir hipóteses mais simples e não tão complexas, pois as complexas podem gerar overfitting. Tá? Então, naturalmente, o ID3 faz isso já. Embora tenham versões aí de algoritmos mais complexos que gerem árvores que necessariamente precisa de poda da árvore. Tá? Mas isso é para problemas complexos. Tá? Então, ilustrando a ideia de navalha de Ockham, né? Um aluno ele pode decorar ou memorizar um assunto para uma determinada prova. E isso pode ajudar ele a resolver as questões apenas desse assunto. Porque ele memorizou, ele decorou um livro, decorou uma cartilha, vamos supor. Mas ele vai pecar se nessa prova aparecer variações desse assunto. Então, a navalha de Ockham dá preferência para que você
Escolha hipótese mais simples, sem decorar ou memorizar exatamente, criando um artefato aí muito complexo, uma hipótese muito complexa, tá? E aí ele, vamos dizer assim, o modelo fica mais livre para que tenha uma boa capacidade de generalização, de observar variações e mesmo assim não errar, porque nos dados que vão chegar vão ter variações. Não vai ser sempre o mesmo exemplo bonitinho que vai te ajudar. Então, para se precaver disso, normalmente modelos mais simples favorecem a capacidade de generalização e a capacidade então de predizer novos dados com maior acurácia. Olha só que legal. A árvore de decisão, ela por si só, ela realiza a seleção de atributos. Então, se você quer saber, e eu abordei isso por meio de agrupamento há tempos, como fazer seleção de atributos com agrupamento de dados, a árvore de decisão naturalmente é um seletor de atributos, porque os atributos que estão no topo são aqueles atributos mais relevantes para resolver o seu problema. Então, desse ponto de vista, a árvore de decisão poderia ajudar a você tentar selecionar os atributos mais interessantes, que são aqueles que estão no topo. Quanto mais no topo, são os que têm maior poder de discriminação e que possuem naturalmente uma certa relevância em conseguir discernir que classe é o que. Beleza? Então, naturalmente, árvores de decisão realizam seleção de atributo. E, além disso, a árvore de decisão é um algoritmo que favorece gerar um modelo que pode ser facilmente compreendido. Tá? Então, nós podemos até visualizar esse modelo no fim e deduzir em regras, tá? Conforme eu já apresentei. Então, isso é um ponto positivo e provém da ideia de aprendizado simbólico, tá? Onde você tenta priorizar os símbolos, né? Os lógicos ou os conceitos, tá? De maneira explícita no seu modelo e visualizar isso, poder manipular isso, tá? Como para gerar aprendizado, ao invés daqueles modelos numéricos ou subsimbólicos do estilo caixa preta, por exemplo, redes neurais. Tá? Redes neurais artificiais são uma caixa preta. Tá? Nós não conseguimos compreender facilmente como ela chega nesse resultado que ela chegou, mas para árvores de decisão nós conseguimos compreender porque o modelo é facilmente interpretável. Tá? Então, acho que é isso por hoje e nós nos vemos nos próximos vídeos aí com outros algoritmos elementares de classificação de dados para depois evoluir para outros assuntos mais complexos. Por exemplo, redes neurais artificiais e deep learning. Eu espero abordar no futuro. Um abraço aí, até mais.